Então, para poder falar do primeiro, pilares da saúde, eu vou perguntar para vocês pensarem um pouquinho assim, do que a gente precisa para sobreviver, né? Eu falando do ser humano, por exemplo, eu, Ramayane, particularmente, eu preciso de conforto, própria alimentação, né, a água, a comida, essas coisas, mas eu preciso de conforto, de segurança, né? Eu gosto de um lugar muito silencioso também, então para mim isso faz muita diferença. Por exemplo, perguntar para o Samuel, o que será que para ele, o que ele precisa para sobreviver? O que você responderia, Samuel? O básico, né, que seria a alimentação e água. Sem isso não conseguimos sobreviver. Pois é. Tem alguns fatores que variam de pessoa para pessoa. E olha que somos da mesma espécie, Homo sapiens. Né? E quando a gente está falando com a planta, isso varia também, né? Inclusive dentro da própria espécie. Né? Por exemplo, samambaia. Tem 1 trilhão de gêneros e espécies, né? E as condições ideais para elas diferenciam-se umas das outras. Então, Até mesmo se a planta for da mesma espécie, dependendo da região e clima, isso vai influenciar muito na forma do cultivo. Sim. E de como você vai cuidar para que a planta venha se desenvolver de forma melhor. Exatamente. A samambaia aqui de Minas, se eu levar para Rondônia, ela vai desfalecer, tadinha. Ela não vai dar conta do clima, né? Então, essa questão das condições variam, né? Só que tem um detalhe, variam, mas não variam tanto. Né? Em geral, a gente pode considerar que são 4 pontos que definem o bom desenvolvimento da planta. O primeiro é o sol. Né? Nós, seres humanos, precisamos de alimento, de água. Esse material, ele ser a nossa fonte de energia das nossas células. Beleza. Mas para a planta, ela precisa do sol, né, para poder gerar essa energia. E aí o que acontece? Sem sol, não há vida. Né? Tanto que as plantas, elas possuem mecanismos para poder detectar luz. É muito comum quando a gente tem uma planta que ela não está num local com luz o suficiente, ela se esticar toda em direção à luz, né? O que a gente chama de estiolamento. Que aí ela fica toda... tem até gente que fala pernuda, pescoçuda, né, que ela fica toda esticada mesmo. É muito comum a gente ver em cactos e suculentas, né, a distância entre uma folhinha e outra é muito grande. Isso aí a gente consegue perceber que é a falta de luz. Então, assim, para não errar, né, não pode ser um local sem luminosidade. Escolha um local que bata um solzinho ali, independente da sua planta, né? Levando em consideração aquilo que eu falei de saber o nome, a espécie, essas coisas, mas um local muito iluminado, né? Luz o suficiente ali para ela poder fazer todo esse seu processo da fotossíntese, essas coisas. Evitar breu, né? É o principal. Um local ali no fundo da estante já não serve, né? Tem que ser perto da luz, da janela, essas coisas. Não fazer mudanças drásticas, né? Por exemplo, eu estava comentando com um seguidor meu que ele tinha comprado um vasinho de morango e tal. E aí o que acontece? Eu falei, olha, tu comprou, a planta estava na loja, não vá colocar direto no sol, por favor, né? Ela precisa de uma adaptação. Ela saiu da loja ali numa luz completamente diferente da luz da tua casa. Então vá colocando aos poucos a planta num local mais iluminado, que aí ela vai conseguir se adaptar. Infelizmente, tem muita gente que erra nesse básico. Comprou a planta, trouxe para casa, já deixou no sol. No fim, a planta simplesmente morreu e a pessoa fala, nossa, eu nem comecei a cuidar direito da bichinha, já morreu, né? E assim, se você perceber que o sol é demais, trocar ali o vaso do lugar, se tiver essa possibilidade. Ou se a pessoa tiver um canteiro, colocar um sombrite, que é tipo aquelas... Sim. Eu não sei se todo mundo já viu, às vezes nem todo mundo conhece, mas é tipo uma faixa, não é uma lona, né? Mas ela tem uns buraquinhos que eles usam muito para estacionamento, que filtra a luz solar, né? Então, se o local tem muita luminosidade, ele vai deixar passar apenas um pouco. O mais comum é 50%, né? Ele filtra, deixa passar apenas 50% da luz. Seria tipo uma malha, com vários buraquinhos onde o sol infiltra. No nosso caso, que é o Nordeste, eu estou em Pernambuco, não funciona abaixo de 50%. Ou, se você colocar abaixo de 50%, não vai ter nenhum efeito, porque o sol é muito quente. Principalmente depois do meio-dia. É o pior sol.
É. Tem que cuidar mesmo